Começar a segunda parte da nossa aula da situação de aprendizagem 3, onde nós vamos tratar da soma dos termos de uma PG finita, tá? Então, tem uma lenda que um rei estava muito entediado e pediu, lançou um desafio no seu reino para que alguém inventasse algo para entretê-lo. Aí chegou um cara lá e apresentou o jogo de xadrez para ele. O rei ficou encantado, maravilhado com esse jogo e disse que ia presentear, ia dar um prêmio para essa pessoa, né, que inventou lá, apresentou o jogo de xadrez para ele. E o cara falou, não precisa de nada não. O rei, não, eu insisto, não sei o que. Aí ele falou, ok, então eu quero 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 grãos de trigo pela segunda casa, 4 pela terceira, 8 pela quarta, 16 pela quinta e assim por diante. Sempre dobrando a quantidade a cada nova casa. Essa história, ela tá no livro O Homem que Calculava, de Malbataan, tá? Eu deixei o link também no roteiro de estudos para vocês, tá em PDF, quem quiser ler, tá? Na verdade, essa história é bem maior. Aqui eu peguei só um trecho, mas ela é uma história mais longa, tem mais detalhes, tá? Esse caso é o quê? É uma PG. Só que a gente tem que fazer o quê? A soma da PG, tá? Então, se a gente for somar todos os termos, a gente tem uma razão Q, que é 2, e um tabuleiro de xadrez, ele tem 64 casas. Então, ficaria o quê? 2 elevado a 64, tá? Quando a gente faz 2 elevado a 64, eu anotei aqui o valor que dá. Tá? É um valor bem alto. Deixa eu achar aqui na minha anotação rapidinho para vocês. A gente encontra, quando faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes, 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil, 615, tá? Então, essa seria a quantidade de grãos de trigo que a pessoa iria receber do rei. E o rei falou, pode mandar. Quando a pessoa falou para ele, não, mas vai dar essa quantidade? Até tem uma curiosidade, que para esse rei conseguir pagar essa pessoa, ele precisaria de 16 milhões de planetas iguais à Terra. Então, 16 milhões, então uma quantidade muito grande, tá? E esse tipo de problema que a gente vai aprender a resolver aqui na nossa teleaula de hoje. Bom, para a gente calcular a soma dos termos de uma PG, o que a gente vai fazer? Então, dada essa PG, 2, 6, 18, 54, 162. Nós vamos somar seus termos. 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162. A razão dessa PG é 3. Quando a gente faz, 6 dividido por 2, deixa eu pegar aqui rápido. 6 dividido por 2, 3. E 18 dividido por 6, 3 também. Consequentemente, 54 dividido por 18, a gente encontra 3. Ou seja, quando a gente faz 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, a gente vai multiplicar essa expressão S, que é essa daqui, a soma desses termos, nós vamos multiplicar por 3. A gente vai multiplicar por 3 porque o valor da razão é 3. Se a razão fosse 2, a gente multiplicaria por 2. Se a razão fosse 4, a gente ia multiplicar por 4 e assim por diante. Então, a gente multiplica pelo valor da razão. Quando a gente faz essa multiplicação, encontramos S vezes 3, 3S. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162.
162 vezes 3, 486. Eu acho que eu falei alguma coisa errada aí no meio, mas a gente sempre está multiplicando por 3, tá? Agora a gente vai fazer a diferença dessa expressão nova, 3S, com a expressão S, tá? Quando falamos em diferença, qual é a operação que a gente está falando? Subtração, a continha de menos. Então, faremos 3S menos S. Então, olha lá, pessoal. Daí, quando a gente vai fazer essa diferença, menos essas duas expressões aqui. Então, 3S menos S, a gente vai encontrar 2S, certo? Temos 3S menos 1S, 2S. Daí a gente vai ter o quê, ó? 6 menos 6, 0. 18 menos 18, 0. 54 menos 54, 0. 162 menos 162, 0. Certo? Um menos o outro. Daí sobrou aqui o 2, então 0 menos 2, né? Porque não temos nada aqui. Então a gente vai ficar com menos 2. E aqui tem o 486. Então ele está em cima, ele vai continuar positivo. Daí a gente vai ter 2S, menos 2 mais 486 vai ser 484. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, 484 dividido por 2, que dá 242. Então, o valor da soma dessa PG, que era 2, 6, 18, 54 e 162, é 242. Se a gente somar todos esses termos, a gente vai encontrar 242, certo? Daí agora a gente vai generalizar esse método, tá? Para a gente tirar uma fórmula para ficar mais simples de calcular. Agora, nós podemos generalizar esse método também. Então, vamos encontrar uma fórmula para esse método, tá? Para não ter que ficar multiplicando toda hora, ter uma coisa mais prática. Então, como é uma forma geral, nós temos letras lindinhas aqui, ó. Então, a gente tem A1, A2, A3, a N-1 e a N. A razão que, tá? É uma razão que. A expressão S igual a 1 mais A2 mais A3 mais a N-1 mais a N. E a nova expressão que nós multiplicamos pelo valor da razão, que no nosso caso aqui é Q. Então, Q vezes S, Q vezes A1, Q vezes A2, Q vezes A3, Q vezes N-1 e Q vezes a N. Fazemos a diferença de Q vezes S e S. Q vezes S menos S. Quando nós fazemos toda essa manipulação algébrica, nós encontramos que a soma dos N termos dessa PG é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a nossa razão, elevada a N, que é o número de termos, menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Sobre Q menos 1. Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, que é uma PG que tem fim, tudo bem? Agora um exemplo. Deixa eu mudar aqui, me colocar aqui para baixo. Um exemplo, uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2018. A cada ano seguinte, produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2018 a 2022? Quanto será? Vamos calcular. Então, olha lá, se a empresa produziu em 2018
10.000 unidades, então quer dizer que o A1, né, é igual a 10.000 unidades. E a cada ano seguinte, produzirá 20% a mais desse produto. Então, a nossa razão. Se ela produz 20% a mais, então, lá, 100%, que são os 10.000, que é o todo, mais 20%, que dá 120%, que a gente pode escrever 120 sobre 100, que dá 1,2. Essa vai ser a nossa razão, certo? Bom, o que mais que a gente tem? Ele quer saber quantas unidades a empresa produzirá no período de 2018 a 2022. Então, ele quer saber a soma, a quantidade produzida nesse período, o total. Então, de 2018 até 2022, a gente tem a produção de 5 anos. Ó, 2018 para 2022 dá 4. Porém, a gente tem que contar a produção do primeiro ano, que foi 2018. Então, a gente encontra N igual a 5, tá? Daí, a gente vai substituir na fórmula da soma dos termos da PG, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Vamos substituir agora. Então, a gente quer a soma desses 5 termos. Então, a gente vai ter o A1, que é 10.000, vezes o Q, que é 1,2, vamos trocar. O N, que vale 5, menos 1, sobre Q, 1,2, menos 1. Vamos resolver aqui dentro do parênteses primeiro. E aqui dentro do parênteses a gente tem essa potência, então tem que resolver ela primeiro. Então, a soma vai ser 10.000 vezes 1,2 elevado à quinta, vai dar 2,49 menos 1, certo? Sobre 1,2 menos 1 dá 0,2. Agora aqui, ó, vamos fazer essa diferença. Então, a soma desses 5 vai ser 10.000 vezes 2,49 menos 1 dá 1,49, dividido por 0,2. Agora, a gente resolve isso daqui, tá? Quando a gente resolve isso daqui, a gente pode multiplicar aqui e dividir. Posso dividir, depois multiplicar, posso dividir e depois multiplicar, tá? Vou multiplicar aqui, ó, tá? Então, vai ficar... Deixa eu ver onde que vai caber aqui. Vou colocar aqui. S5 vai ficar 10.000 vezes 1,49, vai dar 14.900, dividido por 0,2. Quando a gente faz essa divisão aqui, a gente vai encontrar 74.500 unidades, tá? Então, quer dizer que nesse período de 2018 a 2022, essa empresa produziu 74.500 unidades. E o segundo exemplo é: determine a soma, tá? Comigo ali. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. 3, 6, 12. Simples essa. Então, ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. Então, a gente já sabe que N é igual a 10. Vamos começar aqui. Ele quer saber a soma dos 10 primeiros. Então, é a soma dos 10 primeiros. Então, a gente sabe que o nosso N vale 10. De acordo com a PG que foi dada, a gente tem A1, que é 3. E nós temos a razão, que é o quê? 2. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. Então, nós temos essas informações. Daí, agora a gente vai somar. Aqui é diferente da PA, porque a gente não precisa do A10 para resolver, tá? Quando eu falo que a PG é mais fácil, vocês não me acreditam, né?
Mais de novo. Sn igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Só lembrando, esse menos não é no expoente, tá? Q menos 1. Então, ele quer saber a soma dos 10, a soma de 10, a 1, 3, vezes Q, que é 2, elevado a N, que é 10, menos 1. E a razão, 2 menos 1. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá? É o que a gente vai resolver primeiro de tudo aqui. Então, 2 a décima dá 1024. Sobre 2 menos 1, 1, tá? Então, aqui a gente vai fazer 1024 menos 1. E esse 1 que está no denominador, eu já vou eliminar, porque quando é 1, ele não precisa aparecer, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1023. Ó, 1024 menos 1, 1023. Daí a gente vai multiplicar 3 vezes 1023, a gente encontra 3069 como soma, tá? Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é igual a 3069. Existem muitos problemas matemáticos relacionados a adivinhações. Então, esse probleminha aqui também, ele tá no livro do homem que calculava, de Mabataã, tá? Quando ia a Bagdá, encontrei um homem com 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos, cada saco 7 gatos, cada gato 7 gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e mulheres. Quantos iam a Bagdá? Então, esse é um problema que envolve PG também. Aí vai depender, né, da pergunta. Quantos iam a Bagdá? Quantas pessoas estavam indo a Bagdá? Quantas pessoas vocês acham que ia até Bagdá? Para vocês pensarem nesse probleminha, tá? Não vou resolver não. E tem outro também, o problema 79 do papiro Rind. Esse papiro, ele foi encontrado antes de 1560 antes de Cristo, 1560 antes de Cristo. Então ele é muito antigo mesmo. E o problema 79, ele também fala sobre PG, tá? Da soma dos termos de uma PG, ó. Há 7 casas, em cada casa há 7 gatos. Percebem também a questão do número 7, tá? Cada gato mata 7 ratos. Cada rato comeu 7 grãos de cevada. Cada grão teria produzido 7 hecates de cevada. Qual é a soma de todas as coisas enumeradas? Então, esses recates seriam uma porção de alguma coisa, uma porção em peso, volume, tá? Essa quantidade, uma porção de... nesse caso aqui, teria produzido 7 porções de cevada, tá? Então, qual é a soma de todas as coisas enumeradas? Se a gente utilizar a fórmula da soma da PG, a gente consegue chegar no resultado desse daqui também. Fica aí para vocês tentarem fazer. É um papiro muito antigo. Agora, vocês farão os exercícios do questionário online e do caderno do aluno. Até a parte 3. Bons estudos, galera!